bom dia mesmo, queridos ouvintes da Nossa Mundial. Começa agora o nosso encontro, Caminho Profundo, sem psicanálise e nem medicamentos, no seu talhe, do seu jeito, do jeito que te permite cada vez mais sempre descobrir mais e mais sobre tanta coisa que você acredita desde há muito tempo que já sabe o suficiente. Começa agora o nosso encontro, Caminho Profundo, viver e pronto. Segura um pouco, vem comigo, se ocupe, gaste o tempo necessário e suficiente para se envolver decididamente com a experiência de todas as experiências. A experiência da busca, do encontro, da sintonia, do sincronismo entre a razão e o interior mais profundo da emoção da vida, entre a minha vida, que eu aprendi desde cedo, me possuir dela, e aquilo que vem comigo, e que vem, e como vem desde sempre, o viver e pronto. A minha vida é um atributo, é uma construção do viver. O viver transcende a tudo. O viver é aquilo que tem o sentido completo integrado na natureza divina do total ser. Viver, isso basta, isso preenche. Por isso, caminho profundo, viver e pronto. E o caminho direto, concreto, é envolver-se, levar e conduzir agora, na sequência da minha voz, conduzir você a perceber, você que eu estou falando, é você, minha vida. A aflorar a sua razão, a sua inteligência, a clareza, para entender e descobrir muito mais o que é você de fato, entender de fato o viver que está em você, desde a nascente. A integração, fugindo do dualismo cartesiano, do conflito, do bloqueio. Não. O integrar-se, o descobrir-se, o escolher-se numa sincronia e numa sintonia profunda, total, do ser absoluto, total, emergente da construção da natureza do universo, o seu Deus mais divino possível. O viver. Viver e pronto. Não é uma metáfora. Não é uma abordagem, não é um jeito de dizer alguma coisa diferente para você. É uma constatação, é a concretude real inteira de você. É hora, e não importa se não foi feito antes, é hora que você avance, que você descubra e construa a possibilidade real da sua parte lógica, racional, entender e conhecer o suficiente para não debandar em pânicos, depressões, ansiedades, temores, insatisfações. E a incerteza. E uma luta quase sempre constante. Uma luta para tentar evitar o inevitável. Uma luta com a sensação como que você tem que controlar o incontrolável, aquilo que não precisa controle. Porque o viver é ação e movimento. Não tem que controlar e nem descontrolar nada. É apenas a percepção clara, única, serena e perene e panorâmica da eternidade do viver. A cada respiração, a cada momento. E a capacidade do teu viver se aproximar cada vez mais da minha vida e entender nos tempos de hoje, com tantas informações fluindo em todo o sistema, a entender de fato aquilo que muitas vezes nem a minha vida entende para mim. É a respeito de você mesmo. Um você que vai além de qualquer coisa. Não é nem um transformar-se, é um descobrir-se, é escolher-se. É descobrir a natureza constante das transformações, das mudanças, se ajustando cada vez mais para a eternidade do inevitável,
natural e espontâneo. Pense, retenha, guarde isso com você. Eu te convido agora a seguir comigo e seguir em frente na direção, imagine, e construa na sua percepção, bem à sua frente, se desenhando, se organizando, uma porta. É assim. E você já esteve aqui. Caminhe em direção a essa porta. Caminhe e pronto. Então, chegue agora, bem próximo. Olhe e contemple essa porta. E perceba, vai se construindo, se talhando ali na sua frente, caminho profundo. O meu cérebro emocional, o meu existir, o meu viver. Simples assim. E claro, é tão seu, absolutamente seu, que você percebe com clareza, ali constando criptografado. É só seu. E pronto. Por mais que tenham interpretado, falado, julgado, comparado você, isso é só seu. É tão só seu que na maioria das vezes você nem sabe a extensão e nem o que consta lá. Mas é seu. E é tão seu que vem a sua assinatura embaixo, se talhando nesse instante. Pronto. Contemple. É isso mesmo. Meu caminho profundo. Meu cérebro emocional. Criptografado. E eu assinando embaixo. Então, simplesmente e natural, espontaneamente, vire a maçaneta dessa porta. E com calma, naturalidade, enfim, entre. Não se preocupe. Essa porta, gentilmente, para te preservar toda a intimidade desse ambiente, se fecha sozinho. Por um momento, contemple tudo à sua volta, todo o teu interior. Você está vendo, olhando, sentindo, percebendo um lugar diferente. É como se fosse uma sala, mas não é uma sala como uma sala é. É algo natural, espontâneo, como um jardim ou um lugar para descansar. É sim, mas não é um jardim como um jardim. Então, avance, perceba. E perceba bem do lado um banco. É um banco. Tem todo jeito para a gente sentar e descansar. Então, por que não? Sente-se, descanse e respire. E gaste o tempo suficiente para explorar tudo à sua volta. E vá descobrindo coisas seguidas, percebendo, vendo, ouvindo, cheirando, sentindo. Enfim, você está, agora constate, você está no seu laboratório do viver, no seu laboratório do seu cérebro emocional. Enfim, você está sentado aí, pronto, apto a descobrir e explorar que coisas mais você pode fazer nesse ambiente. De repente, a tua racionalidade, aquela que vive assustada, atordoada, com tanto corre, com tantas questões envolvendo saúde, dinheiro, afetividade, de repente ela, por um instante, ela se permite e fique nesse ambiente do seu laboratório emocional. Emocional porque acontece no viver, a emoção vem do viver, diferente do sentimento. O sentimento é uma propagação da emoção se aproximando da razão. O sentimento é a tentativa de entender, de explicar, de descobrir a emoção mais profunda, existencial, que o viver está em você e como está em todos os seres vivos de toda a cadeia evolutiva, desde que a vida aconteceu aqui na Terra. Enfim. E veja bem, olhe com naturalidade.
a razão. A razão é o caminho curto e adequado para a gente conhecer e descobrir e entender como e de que maneira as emoções emergem no interior do viver da gente. E olhar desconfiado que antes de se brigar por uma transformação total, a descoberta pelo conhecimento, calmamente, se afastando da experiência emocional, olhando de longe nesse laboratório emocional e podendo conversar, explicar, perceber, descobrir, antes de você percorrer esse caminho todo. De repente, o meu viver e a minha vida se sentam em frente a você. E quem é você? Você é a síntese, é a busca total, a plenitude total da integração do sincronismo do viver em você e da minha vida em você. É muito mais do que transformar numa coisa só, é descobrir que só é uma coisa e pronto. O viver divinamente eterno, panorâmico, e com a capacidade cada vez mais presente de simplesmente se movimentar no ambiente presente, no território do sempre, e adaptar-se o tempo todo, onde adaptar-se passa a ser a virtude de todas as virtudes, né? A capacidade maior de perceber o ambiente, perceber a realidade, se movimentar em torno dele na direção daquilo que satisfaz, preenche, que é o viver. E pronto. A minha vida, desde que saiu da nascente. Um caminho onde você foi aprendendo, descobrindo, captando coisas, recebendo coisas vindo de fora, construindo a mente. E o que é a mente? A mente é a sequência de percepções do ambiente fora de mim e daquilo que se autoconstrói dentro de mim, enquanto capaz de viver, pertencer, ser aceito, aceitar. E pronto. E parece que daqui emerge o conflito do dualismo cartesiano natural, espontaneamente, porque o viver, de alguma maneira, vai ter que ser submetido, reprimido, para que ele possa simplesmente seguir em frente, sendo carregado, arrastado pelaquilo que eu chamo minha vida. A questão não é quem está certo, quem está errado. Longe disso. Entre o certo e o errado existe a infinitude do viver e pronto. Infinitas combinações possíveis entre o certo e o errado estão sempre presentes. Basta que a nossa racionalidade passe a ser percebida, exaltada, não defendida, ao ponto dela poder explorar profundamente, muito mais do que autoconhecimento, o conhecimento perfeito de quem ela pertence, de quem ela faz parte e daquilo que decididamente interessa mudar. Medos profundos. Vamos colocar o medo maior, o inevitável maior, que é a morte. As pessoas correm a vida toda, sem nem saber, para fazer tanta coisa antes que a morte chegue. E tentando evitar a qualquer custo o inevitável, a morte e as outras mortes, catalogadas entre perdas seguidas da experiência do viver da vida pensada da gente. Então, a realidade objetiva, concreta, ela acontece. A gente pode fugir dela quanto quiser, mas lembre-se, jamais você vai fugir das consequências dela. Então, por que não crescer-se, escolher-se na direção exata da integração do sincronismo entre as suas reações biológicas, bioquímicas, emocionais do seu viver e tudo aquilo que você nem se deu conta. Você tenta o tempo todo fazer, conquistar, correr e pronto. É natural que a tua mente está além do teu cérebro. O teu cérebro é o teatro da sua mente, mas a sua mente transcende ao seu cérebro. Ela pertence ao universo, ao mundo total. E quanto mais você se aproxima de conhecer e descobrir mais e mais tudo aquilo em volta de você, do teu viver, as coisas mudam.
e simplesmente a remissão espontânea de questões de natureza emocionais, profundas, vivenciais, naturalmente acontece e pronto. A eternidade da vida não está no aqui e agora, está no sempre existencial, no viver, na qualidade do viver, de descobrir que a vida em si e a morte é um ciclo que se completa, é um ciclo só, é um ciclo da natureza plena total da qual você faz parte. Tal qual qualquer folha que cair em qualquer canto, em qualquer recanto. É assim e pronto. A maioridade do viver, a descoberta, enfim, de se livrar dessa loucura, corrida total para evitar o inevitável, e a gente nem pensa nele. Talvez, e que talvez importante e decisivo. Talvez porque você não fez ainda. Porque assim que você fizer, as coisas se completam. Enfim, a integração total. Você, minha vida, e você, o meu viver, em frente a você de hoje. Você, a consciência maior, se explorando da inteligência, da racionalidade, da autopesquisa, do buscar-se mais do que conectar-se internamente, explorar-se internamente, existencialmente o seu viver, para que por aproximações sucessivas se instale o equilíbrio total entre mente, corpo e o território onde a vida acontece. Sabe? O território onde a vida acontece, onde a vida transita, onde atravessar através do tempo e do espaço o viver, em toda a cadeia evolutiva, a natureza naturalmente, pelas regras da natureza, delimitou. Mas com o pensamento, com a construção dessa capacidade maravilhosa de parar, olhar, sentir, experimentar, desenhar, construir uma rede neuronal de ação, introspectar e passar a se movimentar nessa direção. É um privilégio evolutivo fantástico, determinante. Na verdade, é a aproximação cada vez mais da divindade aqui na Terra se confundindo comigo mesmo. A capacidade plena, total, de explorar a realidade ambiental, se antecipar a ela, desenhar com clareza a direção adequada, suficiente para o meu viver sempre, e sempre, e sempre, sem passado e nem futuro. O passado não passa porque ele é carregado para a história e se confunde com o presente. E o futuro qualquer é só aquilo que é consequência natural quando chegar no presente daquilo que eu vivo intensamente. E a minha vida precisa se interessar em especular, entender mais profundamente isso e descobrir por que movimentos e anseios geram sofrimentos, dor, tortura, incapacidade e uma sensação de sem sentido na vida. A vida é o próprio sentido. O viver é o próprio sentido. A mente, o corpo e o ambiente. E o ambiente é o outro. Não é um outro como qualquer outro é. É um outro como a percepção consciente constrói e transforma num predador. Porque ela constrói percepções e sentimentos e construções de que o outro está o tempo todo atocalhando a ela, negando a ela, rejeitando a ela, roubando a ela, traindo a ela a vida toda. E enfim, ao que você nunca vai ter acesso, porque o outro é soberano na consciência dele, no interior dele. Tudo que se passa por ele até hoje não tem conhecimento algum que permita a gente arrancar, saber e pronto. E se soubesse, não ia fazer diferença nenhuma. Não seria útil para nada. Até porque nem a pessoa sabe o que está se passando por ela. Mas você vive acuado, assustado, sem nem saber, em qualquer nível, sempre na expectativa de que o outro, seja que o outro for, pode ser o outro mais próximo, mas afetivamente, porque inconscientemente o outro é o estranho e inalcançável. É o desconhecido total, por mais que você conheça e se aproxima.
E esse determina uma resposta antecipatória de medo e pronto. Isso faz com que o teu viver, o teu instinto existencial, largado nessa praça pública, se levante e se manifeste do único jeito que ele aprendeu há 4,5 bilhões de anos de existência. Se movimentar bioquimicamente, se preparar de qualquer jeito para encarar aquilo sem nem saber que é aquilo. Por quê? Porque a minha vida, a minha razão, se assustou demais. Ficou tão dentro que não viu tudo o que deveria ter visto. Mas é tempo. E como é tempo? Porque o tempo para quando o viver e a minha vida se aproximam cada vez mais e buscando uma integração plena, um sincronismo total entre meu corpo, o ambiente fora de mim, especialmente o outro, e tudo aquilo catalogado, aprendido, que é a expressão minha nessa vida construída pelo pensamento. As coisas ganham a amplitude panorâmica, definitiva, e tende cada vez mais à expressão total da vida enquanto eternidade, da divindade maior, da expressão real daquilo que é você, daquilo que você pertence, daquilo que você é criador e criatura. Isso é, de novo, a seu respeito, tão somente, e mais ninguém. Então, nesse momento, aí nessa sala, eu quero que a tua mente racional e lógica faça um ambiente inteligente, sutil, de aproximar-se, ouvir, perceber, entender as reações do viver e não prometa nada, apenas se movimente em direção à escolha plena, total, o apossar-se, o escolher-se e pronto, como um todo, único, sincronizado, rompendo experiências gravadas, carregadas ao longo da sua vida até agora, onde determinam que reações, sentimentos e comportamentos se confundam com você. E a sensação, quase sempre, que tudo isso é decorrente de um problema de saúde terrível para você, onde as respostas biológicas, bioquímicas da tentativa de sobreviver a tudo isso se manifestam no seu corpo de várias maneiras. Então, olhe para você. E você, lado a lado com você, minha vida e o meu viver. E a promessa é clara e definida. É preciso ajustar-se, perceber-se. A intenção cara do descobrir-se, do escolher-se, integrando tudo isso para que, no momento mais oportuno, esse trilhar desse caminho, desde a nascente, lado a lado, meu viver e minha vida, se complete por inteiro, gerando novas habilidades e capacidades e respostas automáticas, sincronizadas com a excelência, com a virtude maior do viver, da minha vida e do ambiente onde a minha vida acontece. Tudo sincronizado, automático e pronto. Esse é o caminho decisivo e pronto. E de novo, para você, não importa, e não importa mesmo se não foi feito antes, esqueça isso. Não importa tudo o que você sabe, o que você acredita que não sabe, a descoberta é a descoberta. A transformação é uma consequência de descobertas profundas que se alinham natural e espontaneamente no interior da sua mente, integrando todos esses níveis de uma maneira, muitas vezes, surpreendente e envolvente. É assim. Então, desse jeito, a gente vai seguir em frente. O nosso encontro vai chegando ao final. E você mantenha o contato entre a minha vida e o meu viver do seu jeito, essa noite, toda noite, em qualquer momento e durante o dia, mesmo que a tua parte consciente
não se deu conta ainda do que está envolvida daqui para frente. Daqui uma semana, nesse mesmo dia e horário, juntos outra vez. Bom dia mesmo.